Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Aparentemente Saudável, o vosso podcast que aborda tudo sobre literacia em saúde, de forma simples, clara, objetiva e principalmente de forma prática, não é? E sem tabus. Hoje vamos falar de um tema que, na verdade, de grande importância e que suscita muitas das vezes ignorância para muitos, né? Muitas vezes é mal compreendido. Vamos falar sobre exames laboratoriais. Sim. Quando é que devemos fazer? Como é que se deve interpretar? Quais são os erros mais comuns que podem comprometer os resultados? Muitas das vezes já ouvimos falar, não, aí fazer o exame não podes comer. É verdade. Quais são esses exames? E depois tem a questão de que muitas das vezes as pessoas, por nos conhecerem, nos mandam no off os exames, mesmo sem nós pedirmos, para nós podermos interpretar. Será que é o correto? Quem deve interpretar os exames que tu vais fazer? Qualquer pessoa. O médico que não te viu pode interpretar os exames? Pois é. Essas e outras perguntas nós vamos falar aqui hoje. Vamos tirar dúvida com o nosso amigo, colega, não é? Analista clínico, Paulo Mavumbo. Paulo, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Aparentemente Saudável. Eu sei que o Paulo é daqueles especialistas que, para mim, tem o meu máximo respeito. Gosto muito do trabalho que ele faz. Eu vou falar um bocadinho dele. Ele trabalha no Hospital Raul Arguelles, em Kwanza Sul, no Kwanza Sul. Paulo, quem é o Paulo, na verdade? Antes de mais, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Dr. Edgar. Nós é que É um agradecemos. prazer estar aqui no Aparentemente Prazer Saudável. é todo nosso. Paulo Mavungo é um profissional licenciado em análises clínicas pelo Instituto Superior Politécnico de Benguela. Certo? Comecei a minha trajetória profissional no Instituto Superior Politécnico de Benguela mesmo, como monitor, nas cadeiras de bacteriologia, micologia, parasitologia e análise de água e alimentos. Boas. Posteriormente, trabalhei no laboratório GEMLab, que é um laboratório de referência a nível nacional, e desde 2024 estou no Hospital Geral de Kwanza Sul, comandante Raul Dias Arguelles, onde fui chefe de laboratório desde a inauguração do hospital até o início desse ano. Muito bem. Sim, senhor. Este é o Paulo, né? Um professor, um profissional competente. Mas, tirando essa conversa toda de quem é o Paulo, eu vou comentar ao Paulo. Paulo, qual é a real importância dos exames laboratoriais na saúde das pessoas? Ok. Os exames laboratoriais têm uma importância singular por serem um dos mecanismos mais importantes na medicina moderna para aferir a saúde das pessoas, não só também para no contexto da prevenção, Muito bem. porque nos ajudam a detectar problemas antes mesmo deles começarem a se manifestar. Isso no exemplo de doenças crônicas que começam a se manifestar de forma mais lenta e com um período mais prolongado, nós podemos detectar antes mesmo que essas doenças começam a se manifestar de forma efetiva. Então, os exames laboratoriais têm importância não só para saber a saúde do indivíduo no momento, mas também na prevenção dessas mesmas patologias, principalmente as patologias crônicas, como diabetes, doenças renais crônicas e outras mais. Muito bem. Paulo, muitas das vezes, quando fala de doenças crônicas, estamos a falar propriamente de doentes, indivíduos com diabetes, né? Com hipertensão, que muitas das vezes são doenças silenciosas e Exatamente. que não dão nenhum sinal e que as pessoas muitas das vezes só ficam a saber quando vão fazer algum exame, não é? Exatamente. Ou quando começa a manifestar algum sinal ou algum sintoma. É isso, Paulo? É isso. As doenças crônicas têm a particularidade de não apresentarem sintomas assim repentinos. Certo. São doenças que têm evolução lenta de um período mais prolongado. No caso da diabetes, por exemplo, uma pessoa pode descobrir até a possibilidade de ter diabetes no futuro,
fazendo um exame muito simples, como é a hemoglobina glicada. Muito A bem. pessoa não tem diabetes no momento, Certo. mas com esse exame pode descobrir a possibilidade de desenvolver a diabetes. Muito bem. É aí onde é que os exames laboratoriais entram na questão da prevenção. A pessoa já fazendo esse exame pode, através do médico, levar recomendações para evitar com que desenvolva diabetes no futuro. Muito bem, sim, senhora. E é correto as pessoas fazerem exames quando não estão doentes? Eh, Eu não estou doente, quero fazer exame, vou fazer exame. É correto. As pessoas podem fazer exames de rotina, mas Muito até bem. os exames de rotina Uhum. precisam de uma recomendação médica. E quais são esses exames de rotina? Exames de rotina podem ser exames simples, como hemograma, a pessoa pode avaliar o perfil lipídico, colesterol total, Não, não, colesterol... não, não, para aí, para aí. Nós estamos a falar para lá para casa, não estamos a falar só para profissionais de saúde. O Paulo tem que nos desmistificar isso tudo. Sim, vamos chegar até aí. Sim, sim, Paulo. Então, se uma pessoa quer fazer exames de rotina, o primeiro passo é ir a um médico, É um consultor sim, a médico, um né? consultório médico, Hospital. fazer a consulta e o médico vai avaliar o contexto. Há muitos fatores a serem avaliados, a idade, o sexo, porque os exames de rotina que um homem vai fazer Não é igual a uma podem mulher. diferenciar aos exames de rotina que uma mulher vai fazer. Agora vamos lá ser práticos aqui. Quais são os exames de rotina que eu, enquanto indivíduo, não é? Normal, não estou doente, posso fazer sem mesmo indicação médica? Tem algum que eu posso chegar e dizer, não, vou ainda medir isso? A questão de fazer exames sem indicação médica tem aquela questão. E depois vai apresentar a quem? Se Exatamente. haver alguma coisa que precisa de uma orientação médica, vai apresentar a quem? Certo. Não, os médicos tem essa questão também ética. Um doente que eu não observei Certo. é um pouquinho Eu complicado. tenho dito às pessoas que às vezes mandam no off exames para poder ler, que eu não avalio o exame, eu avalio o doente. Não sei qual é a Exatamente. perspectiva que o Paulo tem. Sim, tem que se avaliar o doente e depois avaliar os resultados. Mas nem sempre eu estou doente para fazer exame, e então. É daí que eu recomendo às pessoas que querem fazer exames de rotina, primeiro façam uma Claro, consulta de rotina também, exatamente. e a partir da consulta de rotina, o médico vai Vai decidir orientar quais são que os exames exames que devem fazer a fazer. essa pessoa, em função da idade, sexo. Por Ok, exemplo, no caso das mulheres, o certo. médico pode solicitar alguns exames hormonais, pode solicitar estudado vaginal e até mesmo o Papa Nicolau para aquelas mulheres que estão em idade fértil e Reprodutivo. sexualmente ativa. Certo. No caso de homem, se tiver idade superior a 40 anos, pode pedir a avaliação, pode pedir PSA para avaliar a próstata e outros exames de rotina mais comum, como colesterol, um hemograma para avaliar de uma forma mais completa a possibilidade de infecções bacterianas, virais, anemias. Já que estamos a falar do hemograma, todo mundo pede o hemograma e me parece que o hemograma é dos exames mais caros de se fazer. A gente vê nas clínicas, né? Quando a gente pede o hemograma, sofre muito às vezes. Mas o hemograma completo nos fala de quê, doutor? O hemograma avalia, de uma forma geral, muitas coisas. Ok? Pode avaliar a possibilidade de uma infecção viral, de uma infecção bacteriana, de uma infecção parasitária, avalia plaquetas, avalia, de forma geral, a possibilidade também de haver uma anemia. Certo. O hemograma, de forma geral, analisa isto. Muito bem. Então, nos exames de rotina, o hemograma é um dos exames Obrigatório. mais importantes. Ok? É um dos exames mais comuns e mais... Dá informações mais completas do nosso sangue, Exatamente. Dá uma visão muito completa do estado do do nosso sangue. paciente, do Ok? nosso estado de saúde de forma geral. Ok? Vamos avaliar 3 itens principais: os eritócitos, ver se há anemia, ver se há baixa de plaquetas, se há plaquetas de morfologia alterada, se há leucócitos alterados, que nos dá a ideia de uma infecção bacteriana, de uma infecção viral e de uma infecção parasitária e até mesmo das alergias. Então, é um Ok? exame que contém muitas informações.
Nós Então, sabemos que há muita dificuldade em muitos profissionais em lerem um hemograma, doutor. exatamente. Então, Até mesmo médicos exato. têm dificuldades muitas vezes de ler hemograma. Alguns leem apenas a hemoglobina e fica-se por aí, mas o hemograma não é Não só dá só isso. hemoglobina. Por exemplo, quando no hemograma temos neutrófilos aumentados, isso dá a ideia da possibilidade de haver uma infecção bacteriana. Ok? Quando são os linfócitos, pode haver uma infecção viral. Quando são os eosinófilos, pode ser uma infecção parasitária ou mesmo alergias. E quando são os basófilos, pode ser também infecções mais longas e até mesmo alergias também. E também até os próprios tumores, nós com o hemograma conseguimos perceber que o indivíduo pode ter um tumor, não é isso, doutor? Exatamente. As leucemias também, o diagnóstico começa pelo hemograma. Leucemias mieloides aguda, crônica, o diagnóstico começa pelo hemograma. Primeiro, nós podemos ter uma leucocitose, anemia, trombocitopenia. Isso são indicativos de que pode haver alguma coisa a acontecer com essa pessoa. E depois tem outros exames complementares, como uma lâmina periférica, imunofenotipagem, para diagnosticar as leucemias. Isso tudo começa pelo hemograma. Olha, por isso que ele é caro, afinal. Está vendo? O doutor está a explicar o que é que o hemograma faz. Pois é. Qual é a frequência que as pessoas devem fazer os exames de rotina? Os exames de rotina, de uma forma geral, as pessoas podem fazer anualmente, tanto os exames quanto as consultas de rotina, mas cabe ao médico avaliar a necessidade de cada paciente de forma individual. Certo. Cada indivíduo é um indivíduo, não Um é? indivíduo saudável Certo. pode fazer consultas de rotina, exames de rotina Anualmente. anualmente. E ao fazer anualmente, o médico vai ver a necessidade de fazer consulta de rotina de uma forma mais frequente ou nem tanto. Muito bem. Um dos pontos que gera muitas dúvidas, Paulo, é o jejum. As pessoas têm um hábito de quando vão para o hospital, não é? Vão sem comer. Já tivemos situações que até pessoas entram em hipoglicemia. Não, eu vim para o hospital, eu não sei se vão fazer exame, então é melhor não comer. E depois tem a ver com o horário, que é outro problema sério que nós queremos também desmistificar aqui. Que é o facto de muitas das vezes quando tu vais para o laboratório, já são 10 horas. Não veste mais cedo porque essa hora já não fizemos mais exame. Doutor, explica-nos lá essa questão do jejum e essa questão dos horários que se deve fazer os exames. Ok. Nem todos os exames laboratoriais requerem o jejum. Certo. Geralmente, os exames que requerem o jejum são os exames para avaliar o perfil lipídico, a glicemia. O perfil lipídico, estamos a falar do colesterol total, estamos a falar do colesterol HDL, LDL, triglicéridos. Esses precisam efetivamente de jejum. A glicemia também precisa de jejum e geralmente nós temos que avaliar aqui duas coisas. Além do jejum em si, o jejum não pode ser muito prolongado. Talvez seja por isso que muita gente vai ao laboratório às 12 horas e falam esse exame precisa de jejum e não vai ser possível fazer esse exame a essa hora, porque o que se recomenda para exames de jejum é que o jejum não ultrapasse 8 horas de jejum, porque aí o organismo já está a buscar outras fontes de energia que não os alimentos que nós ingerimos. Então, não convém avaliar um paciente que esteja em jejum prolongado por esse facto. Então, quem quer fazer exames, quem vai precisar fazer exames, e as recomendações são essas. Se vai fazer perfil lipídico e glicemia, esses precisam de jejum. Hemograma, gota espessa, não precisam de jejum. Muito bem. Sim, senhora. E o horário de fazer os exames, doutor? Que é outro problema. Para os exames que se vai fazer em jejum, o recomendável é que o jejum não passe de 8 horas. Tem que ser jejum pelo menos até 8 horas. Se a pessoa, por exemplo, jantou às 20 horas, se for fazer um exame em jejum, às 11 horas já passou do jejum. Aí o organismo já está a consumir outras fontes de energia Não e é recomendado. não é recomendável. Não nos Ok. vai dar uma Os exames. ideia muito fiável do estado do paciente. A menos que o médico solicite esse exame sem a necessidade de jejum, porque Certo. até mesmo a glicemia pode ser avaliada
sem necessidade de jejum, caso o médico assim entender. Existe a glicemia pós-prandial, Certo. que é feita Depois de comer. depois de comer, 2 horas após o almoço, a pessoa pode fazer a glicemia pós-prandial. Se não tiver uma indicação médica, o jejum não deve passar de 8 horas. Que outros cuidados é que nós devemos ter antes de fazer os exames, doutor? Isso vai depender do exame que for feito. Vamos aqui colocar uma hipótese de uma mulher que vai fazer, por exemplo, estudado vaginal. Ok? Tem recomendações para esse Próprio. exame. A recomendação para esse exame não se deve fazer higiene íntima profunda com produtos, seja qual for o produto, sabonete, sabão, não. Higiene íntima só com água e nada mais. E também recomenda-se abstinência sexual. Eu, pelo menos, prefiro que a abstinência sexual seja de pelo menos 72 horas. Ok. Porque se tiver presença de espermatozoide, por exemplo, Complica o exame. pode influenciar no resultado do exame. Você, Paulo, um momento. Você que te mandaram fazer exudado vaginal, te pediram um jejum sexual também. O jejum não é só de comida, né, Paulo? Exatamente. Jejum sexual. O jejum que você vai fazer é mesmo para ser cumprido. Agora, o teu parceiro não quer saber, conversa com o camarada. Yeah? Porque naquele momento tem um objetivo. Senão depois vai dar errado, vai dizer que não, lá fazem mal o exame. Tem tempo para fazer. Exatamente. Outra recomendação para quem vai fazer exame: se tiver a fazer uma medicação, tem que informar ao laboratório que está a fazer uma medicação e dizer qual medicação está a fazer. Porque há medicamentos que influenciam no exame. Exatamente, há medicamentos que influenciam no resultado do exame. Certo. Vou dar aqui um exemplo que são exames de coagulação. Se a pessoa faz medicação com anticoagulantes e vai fazer um Quando a exame gente fala anticoagulante, estamos a falar que é aspirina. varfarina, Ok. se faz medicação anticoagulante e vai fazer exames que avaliam a coagulação, como tempo de protombina, tempo de tromboplastina, fibrinogênio, essa medicação vai influenciar nesses resultados. Então, o laboratório tem que ser informado que essa pessoa está a fazer medicação anticoagulante para se poder avaliar a possibilidade de fazer esse exame num período em que não esteja sob o efeito do anticoagulante ou não. Ok. Então é importante passar informações ao laboratório. Essas informações têm que ser passadas previamente, antes mesmo Mas os laboratórios às vezes nem perguntam. Chega lá, vem fazer exame, estende o braço e já está. Não, tem que perguntar. Primeiro nós temos que perguntar, se for exames que precisa de jejum, vamos perguntar se o paciente tem jejum, averiguar quanto tempo de jejum, se está a fazer uma medicação, se tiver a fazer medicação, qual medicação está a fazer. Essas questões são importantes e têm que ser sempre feitas aos O mesmo pacientes. acontece também nos exames de urina. Muitas das vezes pedem para ver essa questão da urina tipo 1, tipo 2. Paulo, explica-nos já. A urina do tipo 2 é uma urina que, além do tipo 2, é chamada de urina ocasional. Ela é ocasional, pode ser feita em vários períodos do dia, sem qualquer problema. A urina do tipo 1, já estamos a falar de um bacteriológico de urina. Essa urina deve ser colhida a primeira urina da manhã, a urina do tipo 1. Já a urina do tipo 2, ela não precisa ser a primeira da manhã. Ela é ocasional, pode ser colhida em vários períodos do dia. O importante na urina também é a forma como se colhe a urina. Ok. É importante que a urina seja colhida jato médio, ou seja, a pessoa vai urinar, deixa passar um pouquinho de urina, o jato médio vai no pote e o final também deixa passar. Isso para evitar com que hajam alguns contaminantes na urina. No caso das mulheres, o muco vaginal pode entrar no pote e acabar influenciando no resultado do exame também. Muito bem. E outro aspecto importante que não podemos deixar de perguntar, não é? Quais são os outros cuidados que devem ser tomados antes dos exames? Estamos a falar aqui propriamente da questão dos álcools, né? Não é? As pessoas que bebem. Não, você não pode beber porque vai fazer exame. Ou aquela pessoa que pratica algum exercício físico intenso. Paulo. Ok. No caso, por exemplo, dos exercícios físicos, há exames que recomenda-se que o paciente, no dia que vai fazer o exame, por exemplo, não faça exercícios físicos. Não é recomendável que alguém que vai ao laboratório fazer exames, hoje mesmo vai ao ginásio, levanta cargas pesadas, faça exercício físico e depois vai fazer exames.
A não ser que seja exame específico para exercício físico. Exatamente. Que o médico orienta que deve fazer alguma prática Se para haver poder... alguma recomendação médica, Ok, isso já é outra questão. ok. Porque o exercício físico também ocorre gasto de energia e tal. Imagina que alguém vai fazer, vai averiguar a glicemia, colesterol e vai fazer exercícios físicos antes. Nesse exercício físico há gasto de energia, Certo. há consumo de energia resultante da glicose e a pessoa vai fazer exercício físico. Então isso nos dá um resultado com pouca fiabilidade. Muito bem, sim senhora. E já que estamos a falar de confiabilidade, quais são os erros mais comuns? Quais são, na verdade, quais são os erros que os pacientes cometem de forma frequente quando vão fazer exame? Olha, são muitos. Estávamos a falar aqui da urina. Nós já vimos pacientes que não acatam a orientação da abstinência sexual e depois vão fazer exames. Nós acabamos observando espermatozoide, tanto na urina como no exudado vaginal, que não deveriam estar aí, podem ser, influenciam no resultado, principalmente porque o espermatozoide, muitas das vezes, há profissionais que podem até confundir com tricomonas, que é um parasita que É pode frequente estar aí também no na exudado flora. vaginal Ok. ou na urina e pode acabar tendo essa confusão. Outra coisa também é a questão mesmo de jejum. Há pacientes que não cumprem o jejum necessário para fazer exames que requerem jejum e ainda assim vão fazer exames. E uns até mentem que estão em jejum, mas não estão. Isso tem uma influência muito grande nos resultados de análise. Outra coisa também é o que já falei antes, o paciente está fazendo uma medicação, não informa ao laboratório que está fazendo medicação, às vezes é perguntado se está fazendo medicação, o paciente diz que não, mas está fazendo uma medicação que pode influenciar efetivamente nos resultados de análise. Esses são alguns dos erros mais comuns que nós vemos no nosso dia a dia no laboratório. Ok, muito bem. Uma questão aqui importante, Paulo. É correto? Algumas pessoas recebem os exames. Existem algum hábito em alguns laboratórios em que selam o exame. Se o médico pediu, não é? Supostamente esse resultado deve ser entregue ao médico. Mas as pessoas são muito curiosas, né? Quando vão fazer o teste de HIV ou um outro exame, que ele quer fazer a sua interpretação. É correto? Olha, recomenda-se que os exames sejam entregues fechados, selado, e que esses exames sejam entregues apenas a quem solicitou o exame, que é o médico. Deve ser aberto pelo médico apenas. E se fui eu sozinho? Fui lá com a minha cabeça quente e decidi fazer exame. Posso ler? Aí já, aí já depende da pessoa. Por isso é que não recomendamos que a pessoa decide por si só fazer exames sem consultar um médico antes, porque a pessoa é leiga na matéria, vai precisar de um médico que interprete os resultados e que orienta, se calhar, alguma medicação. E se não foi um médico que solicitou, fica um pouquinho complicado obter essa orientação. Você que está ali em casa, por favor, não faça mais exames sem fazer consulta. Não é isso, Paulo? Exatamente. Você não sabe ler. Não, eu acho que estou com mal-estar, acho que a minha glicemia está baixa, vou fazer. Pronto, aquelas pessoas que já sabem que são diabéticas, que já têm a sua doença crônica, têm o seu glucômetro em casa e que já sabe como fazer o exame. Ela tem sozinha, já sabe quando é que a glicemia está alta ou quando é que está baixa. Isso é outra conversa. Você mesmo sozinho que quer fazer exame, vai primeiro a uma consulta de rotina, já que não tens nada. Se o teu corpo está a conversar contigo, já estás a sentir algumas coisinhas aí que não estão bem, vai ao médico, marca a sua consulta, no estado ou no privado. E em função dos exames que vão te pedir, você vai fazer os exames e vai apresentar os exames. Tão simples como isso. É assim mesmo. Para evitarmos erros. Exatamente. Muito bem, sim senhora. Espero que esteja gostado da nossa conversa. Nós estamos a falar aqui de um tema que tem suscitado muitas situações por causa dessa curiosidade que as pessoas têm de querer fazer exames por tudo e por nada. As pessoas também são doentes, né? Qualquer coisa que sente, vai logo fazer exame. Às vezes não é nada, às vezes só uma coisinha no dedo já quer fazer raio-x. Exatamente. Pois é.
Muitas pessoas recebem os resultados, interpretam por si só, outros levam ao médico. O que significa quando o resultado está alto ou está baixo, doutor? Vai depender do que exame se trata, por exemplo, Certo. né? Se uma pessoa vai fazer, por exemplo, a glicemia, se tiver alto é um sinal de alerta, mas recomenda-se, nós não dizemos logo que a pessoa tem diabetes, tem que fazer a glicemia algumas vezes para se suspeitar de uma diabetes e depois vai fazer uma hemoglobina glicada que pode nos dizer que o paciente é pré-diabético ou diabético, ou efetivamente não tenha nada. Certo. Porque há pessoas também que vão fazer, às vezes comeu e a glicemia está alta, às vezes vai medir o colesterol e comeu e o colesterol está alto também. Mas se vamos supor também um exame, gostaria de falar de um exame que é muito comum, que é a maior causa de morte em Angola, que é a malária. Certo. Na malária, se tiver com valores, geralmente se não tiver nada, o resultado vai ser que não tem nada, não se observou plasmódio e está tudo bem. Agora, se vir uns valores aí, é porque alguma coisa efetivamente não está bem, a pessoa está com a malária. Mas não vamos só falar para profissionais, para pessoas que não são profissionais de saúde, é necessário falar também para profissionais de saúde, porque a malária é um dos exames mais mal feitos que nós temos. Sério? Por incrível que pareça, sendo a maior causa de morte em Angola, é um dos exames mais mal feitos que nós temos em Angola. Por quê, Paulo? Explica-nos. Primeiro, tem Olha, muito a ver. o Paulo é que está a falar. Ele é analista clínico experiente. Diz que fizemos muito mal o exame da malária. Paulo. Isso falando para profissionais de saúde que trabalham no laboratório, que fazem o exame. Certo. Porque acontece muitas das vezes, agora pegando na tua deixa, Paulo, e isso tenho certeza que é a dificuldade lá de casa. Vamos no laboratório fulano, deu negativo, mas nós estamos nos sentindo mal. Vamos no laboratório Y, deu positivo. Agora acreditamos naquele que deu positivo. E às vezes não é malária. Ou às vezes é malária. O que acontece então? Por que não pode dar positivo, dar negativo? Depois tens hoje, agora tem os testes rápidos. Explica-nos lá, Paulo. Primeiro é que no caso do diagnóstico da malária, Certo. nós, pela experiência que temos e já avaliamos alguns laboratórios e conversamos com alguns profissionais, muitos profissionais dentro do laboratório fazem o diagnóstico da malária, a pesquisa do plasmódio, sem cumprir as normas estabelecidas pela OMS para o diagnóstico da malária. Ok. Muitos fazem sem cumprir. E isso leva a resultados efetivamente errados. E depois tem outra coisa também, nós aqui temos sempre a tendência de sempre que nos estamos a sentir mal, já achamos que é malária. Ok. E a pessoa quando está a sentir mal e vai ter um diagnóstico que não agrada, que não é efetivamente malária, a pessoa vai procurando até encontrar um laboratório que diz que é malária. Acontece. Mas também muitas das vezes quando tem resultados diferentes em diferentes laboratórios é muito pela pouca experiência dos profissionais que estão aí. Há profissionais, não sei se pela pressão do paciente em si, O número de pacientes também, coloca, às vezes volume também pode ser nos hospitais públicos, às vezes as pessoas analisam muitas lâminas no dia. Acontece também. Mas acontece muito dos profissionais não fazerem o diagnóstico da malária da forma como a OMS orienta no que toca ao diagnóstico da malária. Qual é a forma correta, doutor? Por exemplo, para o profissional que está no laboratório, o que é que a OMS orienta? Observar uma lâmina de pesquisa de plasmódio, a fórmula que a OMS define é que o número de parasitas por microlitro de sangue é igual ao número de parasitas contados, multiplicados por 8.000 e dividido pelo número de leucócitos contados. Okay. O que é que acontece muitas vezes nos profissionais do laboratório? Não conta leucócitos, conta apenas parasita e lança o resultado assim. E hoje não cumpre com a regra. Não cumpre com a regra. Okay. E temos um problema aqui que pode ser muito grave. A malária é uma patologia que pode ter recaída. Quando não foi diagnosticada corretamente, o médico não institui o tratamento correto, esse paciente pode ter recaída. Então, o diagnóstico correto salva vidas. E as pessoas, infelizmente, muitas das vezes ignoram
alguns passos. Nós vemos também laboratórios que ainda lançam resultados de pesquisa de plasmódio por campo, 32 por campo, 64 por Já não se campo, usa. que já não se usa há muitos anos. A contagem de parasita é por microlitro de sangue, Não é por campo. Não, não aí por deu campo. uns 3 por campo. Está errado. Está errado. É por microlitro de sangue. Antes era por milímetro cúbico de sangue, passou a ser por microlitro de sangue, Importante não essa por informação. campo. Tá vendo? Só no podcast aparentemente saudável. Então, isso já cabe aos profissionais do laboratório Devem seguir a regra. seguir a regra instituída pela OMS. Não inventar. Às vezes as pessoas têm preguiça porque têm que contar muitos campos. Já quem diz que tem que contar só 10 campos, mas não. Tem que comprar Tem todos. que Tem que contar contar, todos mesmo. tem que contar. A OMS orienta que tem que contar até 200 leucócitos. Numa baixa parasitemia, conto. Até chegar a 200 leucócitos, eu conto todos os parasitas que tiverem aí. E essa paciência para contar 200 leucócitos? Tem que existir. Tem que existir essa paciência. Conto 200 leucócitos e depois vejo em 200 leucócitos quantos parasitas eu contei. Encontrei. Okay? Se o número de parasitas que eu contei em 200 leucócitos for inferior a 100, eu continuo a contagem até chegar a 500 leucócitos Ok. e aplico a fórmula. Se o número que eu contei de parasitas for igual ou superior a 100, eu paro a contagem e aplico a fórmula. Tão Só simples isso. como isso. E nas altaparasitemias também tem outra fórmula, que a fórmula é a mesma, mas tem outra orientação. Ok. Uma das orientações é contar em apenas 5 campos todos os parasitas que tiverem, assumindo cerca de 15 leucócitos por campo e aplicar a fórmula. A outra forma é em contar, então, podemos fazer, contamos todos os parasitas Certo. que tiver em 5 campos apenas e assumimos cerca de 15 leucócitos por campo. Aplicamos a fórmula. Essa é uma das formas também para usar nas altas parasitemias, mas na baixa parasitemia podemos usar a fórmula que eu disse O Paulo toca anteriormente. aqui num aspecto importante para nós, os médicos, que os analistas devem ter, na verdade, essa consideração, não é? Porque a nossa informação sobre o estado de saúde do paciente depende do resultado fidedigno que vocês nos dão. Exatamente. Porque se nos derem um resultado que não seja fidedigno ou mal feito, nós incorremos também a passar uma informação não correta ao paciente. E já tivemos pessoas, não é? Que não digo suicidaram-se como tal, mas que entraram em depressão ou em uma situação porque receberam um resultado ou de um paciente errado, que é outros erros que podem acontecer, não é? Quando a identificação nesse processo todo não é bem feita, ou muitas das vezes porque trocaram de exame, ou porque entregaram um exame mal elaborado, e depois quem sofre é o paciente. Claro, a cara do analista muitas vezes não aparece, aparece a cara do médico que deu o exame, o resultado também, tem essa situação. Aí nós estamos a falar dos erros pré-analíticos. Ok? Nós temos que ter aqui um dado que é importante. Mais de 70% das decisões médicas são baseadas em exames laboratoriais. Ok. Então, daí a responsabilidade grande que o laboratório tem de emitir resultados fiáveis, confiáveis, para que a conduta médica seja de acordo com aquilo que o paciente tem. Certo. Então, os erros pré-analíticos são erros que acontecem antes mesmo dessa amostra entrar no laboratório e ser processado, que pode ser uma troca de identificação de amostra, que efetivamente o resultado de um paciente pode acabar sendo levado por um outro paciente, pode ser má punção na hora de colher a amostra, pode ser má orientação do paciente em relação à colheita de amostra, pode ser de urina. Esses erros pré-analíticos influenciam no resultado final que o paciente tem. E se o paciente não foi bem atendido na fase pré-analítica, nós vamos ter com certeza resultados com pouca confiança. Muito bem. Sim, senhora. Tem aqui um aspecto importante, já que estamos a falar da questão da malária, não é? Que é uma das doenças que também acaba por dar cabo daquilo que é a hemoglobina, né? Do paciente. Exatamente.
Mas, em contrapartida, tem uma doença que é muito frequente, mas as pessoas ignoram muito, que também é observada através dos analistas, que é a drepanocitose. Eu sei que o doutor gosta muito dessa área também. Ok. O que é que tem-nos a dizer sobre essa situação, doutor? Em, em países desenvolvidos tem uma coisa que é muito importante que nós também deveríamos começar a implementar aqui, Ok? que é o teste do pezinho. Quando as crianças fazem teste do pezinho logo à nascença, poucos dias depois de nascer, essa doença pode ser diagnosticada cedo e a criança começa a fazer o tratamento e acompanhamento desde a nascença. O que acontece propriamente no teste do pezinho? O As pessoas teste, falam muito, teste do pezinho, mas isso é o quê? O que acontece? Como é que é teste, feito? E o porquê que é no pezinho, não no dedinho? ok. O teste do pezinho é um exame que a colheita é feita no pé do bebê, mais precisamente na zona do calcanhar do bebê, Certo? e esse exame ajuda a diagnosticar várias doenças do fórum genético. Ok, Então, uma das doenças do fórum genético que esse exame identifica é efetivamente a anemia falciforme. ok. E outras doenças do fórum genético, que elas são doenças do fórum genético que, se descoberto cedo, a pessoa pode começar o tratamento cedo e evitar complicações no futuro. Nós aqui é muito difícil, principalmente nos serviços públicos, que as crianças tenham a chance de fazer teste do pezinho. Então elas já chegam, Deve ser obrigatório, não é? deveriam ser, elas já chegam ao hospital depois de alguns anos de vida, às vezes aos 2, 3 anos de vida, com complicações, com crises, e só aí é que é diagnosticado a anemia falciforme. E outra coisa também é a orientação aos pais para fazerem a eletroforese de hemoglobina, que também pode identificar a possibilidade desses pais terem filhos com anemia falciforme. E aí esses pais vão ter aconselhamento genético e vão decidir se, apesar dos riscos, querem ter filhos ou não. Porque duas pessoas saudáveis podem ter um filho doente se as duas tiverem o traço falciforme. Certo. Então, não são apenas pessoas com anemia falciforme que podem gerar filhos com anemia falciforme. Se no casal os dois tiverem traço falciforme, podem gerar filhos com anemia falciforme também. Estamos a tentar dizer, no casal não precisa ser SS, não é? Não, se Quer forem dizer, AS, AS, o os dois, homem, AS, a a mulher, mulher o filho pode sair pode ser SS, porque SS. vai existir essa combinação do S da mulher com o S do homem. Exatamente. Agora, naqueles casos em que o homem é A, não tem a doença, aparentemente saudável, como a gente diz aqui no programa, Ok. e a mãe é aparentemente também saudável, mas é AS, não é SS, não é doente. O seu filho pode ser doente, pode ter drepanocitose. Não. Se o pai é AA, não tem traço, e a mãe tem traço, não há possibilidade do filho nascer com anemia falciforme. Mas esse filho pode nascer com o traço falciforme. Certo, que é tirado da mãe. Sim, se receber o S da mãe, vai receber, obviamente, o A do pai, ele pode ser AS e ter traço falciforme, mas não há possibilidade de ser Ser doente doente como falciforme. tal. Mas depois isso tem percentagens também, né? Ou não? Tem Na percentagens. eletroforese das Na proteínas. eletroforese da hemoglobina, por exemplo, a hemoglobina A, numa pessoa normal, que seja AA, tem que estar por aí 96% a 99% Certo. de hemoglobina A. Uhum. Há pessoas, quando a pessoa é AS, por exemplo, ele vai ter menos hemoglobina A, vai ter hemoglobina A, mas em percentagem muito reduzida, e outra percentagem é ocupada pela hemoglobina S. Isso vai acontecer tanto no pai quanto na mãe, se tiverem traço. Ok. Já acontece, isso também define um pouquinho a possibilidade da criança tirar o S do pai ou o S da mãe. Então, tem muito a ver com isso. Por isso, só com a eletroforese de hemoglobina, se consegue ter a ideia em que percentagem que a pessoa tem ou a hemoglobina A ou a hemoglobina S, e até mesmo a hemoglobina C também, que é uma variante de hemoglobina que é mais rara, mas também que acontece. Acontece. Nós já tivemos situações em que essa questão da identificação da eletroforese da hemoglobina acabou por identificar também quem é o pai e quem não é o pai. Acontece isso. Muitas vezes. Sim. Acontece sim, por exemplo, se o suposto pai
for AA, a mãe Filho. é AS, não há possibilidade do filho ser drepanocítico. Ok. Se tiver uma criança drepanocítica, obviamente esse não é o pai. Não há possibilidade de um pai AA gerar um filho com anemia falciforme. Muito bem. É, isso aí o profissional de saúde, juntamente com a mãe, tem que saber gerir, porque isso depois pode causar ruptura familiar, não é? Exatamente. Yeah, esse é um problema muito sério. É, pois é, nós estamos aqui e é muito frequente a drepanocitose em Angola. É muito frequente. Basicamente, a anemia falciforme é a doença genética mais comum em África, Sério? não só em Angola. A anemia falciforme é a doença genética mais comum em toda a África. E Angola não fica de parte, obviamente. E o que é que tem-se feito para essas situações? Porque nós sabemos que eu, por acaso, até há tempos ouvi um relato nas redes sociais de uma mãe, eu não sei se vive em Portugal ou alguém que está em Portugal relatou o caso em que alguém do Kwanza Sul tem que recorrer não sei quanto tempo para vir para Benguela ou para ir para outro sítio por causa de algumas crises, né, hemolíticas que as crianças vêm fazendo. Como é que estamos a lidar com essa situação nos hospitais, Paulo? No Kwanza Sul há condições para acompanhar doentes drepanocíticos. Ok? Se for criança, pode ser acompanhado a nível da pediatria, há condições para acompanhar doente drepanocítico, não há qualquer impedimento para isso. Obviamente, em Luanda tem um hospital especializado, né, um hospital hematológico, Certo. que é especializado para isso, mas a nível do Kwanza Sul, pelo menos, há condições de acompanhar doente drepanocítico. A nível da pediatria, tem todas as condições e não há qualquer problema, não há necessidade de alguém sair do Kwanza Sul Para vir para para Benguela ou vir para para outra Benguela província. por causa de anemia falciforme. Não há qualquer. A Mas menos que ainda acha tenha. que é preciso aumentarmos o número dos hospitais ou de atendimento nesta área? Nós, Paulo? acho que uma das coisas que nós temos que fazer agora é trabalhar na prevenção. Ou Como é que é seja, possível prevenir essa questão já agora? uma das formas de prevenir é as crianças que nascem devem fazer teste do pezinho. Isso para permitir com que o acompanhamento seja feito desde muito cedo. Ok? Agora, no caso dos adultos, o que eu recomendo pessoalmente é que tenham a iniciativa de fazer, até mesmo para quem vai casar, exames pré-nupciais e nos exames pré-nupciais Uhum. acrescentarem a eletroforese de hemoglobina. Eu, por exemplo, fiz com a minha esposa a eletroforese de hemoglobina Que é para saber se nossos antes, filhos vão sair só para saber porreiros. se está tudo bem. Antes de decidirmos ter filho, fizemos a eletroforese de hemoglobina e vimos que está tudo bem e seguimos. Ok? Então, o que eu aconselho aos casais, antes mesmo de decidirem ter filho, vão a um médico, peçam conselhos, dizem que olha, queremos ter filhos, gostaríamos de fazer exames antes de ter filho para prevenir situações no futuro e o médico vai aconselhar quais os exames a fazer, avaliar doenças virais como HIV, hepatites, a mulher fazer estudado vaginal, se calhar fazer também um Papa Nicolau, ao homem um espermograma, avaliar também algumas hormonas, a mulher também avaliar algumas hormonas e incluir um hemograma e eletroforese de hemoglobina. E a partir daí, se o casal vê que há possibilidade de ter um filho com anemia falciforme, vão poder decidir se, apesar dos riscos, querem seguir com a ideia de terem filhos ou não. Isso é uma das formas de prevenir. Você que está ali em casa, ouviste o Paulo, né? Quer casar, quer se juntar com o homem. Por favor, não é mal nenhum levar teu marido ou teu parceiro ou tua parceira para ir fazer alguns exames, só para saber se estamos compatíveis, se não tem risco de ter uma anemia falciforme ou outra doença que pode ser transmitida para o nosso bebê. E também tem aquelas outras situações que não estamos a falar só foro analítico, né? Na nossa área, por exemplo, vê se na verdade o homem não tem glaucoma, que é uma doença que também é hereditária, ou a mulher, e que na família alguém possa ter. Ou... Então, tem vários exames que podem ser feitos e que você pode descartar mesmo antes. Agora, não significa dizer ATT.
Não significa dizer que estamos aí que você não pode ficar com essa mulher. Não é isso. Existe aquilo que é o aconselhamento genético, em que o médico desta área tem a obrigação e o direito e o dever de orientar ao casal qual é a melhor forma de poderem ter um filho que aparentemente seja saudável. Não é isso, Paulo? É isso mesmo. Então, procura um profissional. Não perdemos nada. Nós em Angola ainda temos o hábito de ficamos primeiro grávidos, depois é que vamos nos coisas, né? Nós Exatamente. engravidamos, porque na família, se a mulher não ficar grávida, não faz pedir. Esse é um Eu, problema, pelo assim. menos, além de aconselhar as pessoas a fazerem isso, eu também fiz. Ok? Antes, De quando me casar, casei, ok? fizemos os exames, avaliamos algumas doenças virais, como HIV, hepatites, fizemos hemograma, eletroforese de hemoglobina, Muito e bem. só assim, tempos depois, é que decidimos ter filhos, sem qualquer problema. Muito bem. Então, Senhora. aconselho as pessoas a fazerem a mesma coisa que eu Oi. fiz. Sim, senhora. Estás a ver? O Paulo é um deles fez. Vamos entrar aqui naquele quadro dos mitos e verdades, para a gente perceber até que ponto é que é verdade, até porque é que é mito. E o Paulo tentando esclarecer se isso é mesmo verdade ou é mito. Se eu estou bem, Paulo, não preciso de fazer exames. Preciso. Não. Precisa, É mito ou verdade? é mito. Ok? Mito. Pessoas que estão aparentemente saudáveis Certo. também podem fazer exames, os chamados exames de rotina. Ok? Até porque algumas patologias começam de forma silenciosa. Muito bem. A pessoa aparentemente está bem, mas há alguma coisa ali a se formar de forma lenta e silenciosa e que, se for descoberto cedo, o tratamento é mais eficaz e a pessoa pode ficar bem. Como, por exemplo, dei exemplo antes da me esqueci, da diabetes. A diabetes começa de forma muito silenciosa e, se a pessoa fazer uma hemoglobina glicada, pode descobrir a possibilidade de desenvolver diabetes. Ok? E o médico vai orientar que medidas tomar, que cuidados vai passar a ter para evitar com que desenvolva diabetes. A pessoa pode ser pré-diabética e descobrir por um exame de laboratório simples. Jejum prolongado. Melhora os resultados? Jejum prolongado efetivamente não ajuda na confiabilidade dos resultados. O jejum não deve ser prolongado demais porque o organismo começa a consumir outras fontes de energia e o resultado não é fiável. Posso repetir os exames em qualquer laboratório e depois comparar eles? Mito ou verdade? A pessoa pode fazer isso, a pessoa é livre de fazer isso, de repetir exames sempre que, por algum motivo, não se sentir confortável com o resultado de um laboratório. Certo. Mas era necessário que isso fosse avaliado por profissionais de saúde e não por um leigo Ok. simplesmente decidir repetir o exame. Todo resultado todo resultado alterado significa doença? Mito ou Não, verdade? mito, não necessariamente, porque existem alguns fatores que podem influenciar na alteração dos resultados que não um fator patológico efetivamente. Se a pessoa comeu antes de fazer, de medir a glicemia, obviamente a glicemia vai estar alta, mas não é patológica. O colesterol pode estar alto, mas não é patológico, é porque a pessoa comeu antes e Ok. não é patológico. Então é um Daí é mito. importante sempre Sim, perguntar, né, quando se vai sim. fazer exame, A se tem necessidade de jejum? alguma. Exatamente. Ok. Pois é, vamos falar um bocadinho da realidade. Já estamos quase na nossa reta final, não é? A nossa realidade, quais são os principais desafios relacionados aos exames laboratoriais, Paulo? Olha, os principais desafios hoje, vou olhar para o nosso país, né? Em relação à formação dos profissionais, é um desafio, Ok. né? Mas eu Porque acho que estamos a formar muitos também. Já começamos agora também a já, incluir médicos. já começamos a formação, agora já tem especialização em bioquímica clínica e hematologia, que já começou no CUNEN, no UAMBO, Em Benguela, Benguela, Kwanza Kwanza Sul. Sul, está na parte sul e agora vai também daqui a pouco para a parte norte Boa. do país. Então já há uma iniciativa no sentido da formação dos profissionais de saúde. Outro desafio que nós temos é acompanhar aquilo que é novo na nossa área, a tecnologia,
porque o laboratório é uma área onde há muita inovação, Ok. há muita coisa nova, há métodos de diagnósticos novos e inovadores, né? Aparelhos diferentes, né? Aparelhos diferentes, que nós temos também o desafio de acompanhar essa evolução, aquilo Certo. que é novo, que já é feito lá fora, e trazermos para a nossa realidade, porque hoje nós em Angola ainda fazemos muitos exames que em muitos países já não são feitos. Ok. Então, nós temos o desafio de acompanhar aquilo que é feito lá fora, aquilo que é novo e que ajuda a termos diagnóstico mais confiável e ajudar-nos a tratar melhor os nossos pacientes. O acesso aos serviços e a qualidade da padronização dos exames também é uma dificuldade que nós temos, é um dos grandes desafios que nós temos na nossa sociedade. Não é assim, Paulo? Também é um desafio, mas nós, nessa questão, nós temos que ver um aspecto também importante. No nosso mercado existem muitos aparelhos que funcionam nos laboratórios e muitos reagentes. Obviamente que para cada aparelho, desculpa, e para cada reagente tem seus valores de referência. O fabricante define aquilo que é padrão para o seu equipamento e para o seu reagente. Então, existem exames que nós não temos como padronizar de uma forma linear para todos. Temos que ver qual é o fabricante do aparelho, qual é o reagente e o que é que o fabricante orienta em relação a esse exame, a esse reagente e a esse aparelho. Mas há outros, obviamente, que nós temos como padronizar, o diagnóstico da malária e outros exames mais têm como ter o padrão. A educação da população, como é que vês essa questão em termos de exames laboratoriais? Nós temos essa função, enquanto podcast aparentemente saudável, trazemos aqui um bocadinho sobre essa questão daquilo que é sensibilização, aquilo que é prevenção e principalmente aquilo que é educação, não é? Como é que vê essa questão da, da educação para a saúde na área de exames laboratoriais? Nessa questão, nós temos o nosso contexto é muito desafiador porque muitas das vezes nós recebemos pacientes ao laboratório que vêm fazer exames que antes de chegarem ao laboratório ou ao hospital já recorreram a muitos lugares, fizeram Infelizmente. muitas coisas, infelizmente. Pensamento ao tradicional, não é? Exatamente. E depois vêm ao laboratório. Muitos vão à fitoterapia, que Alternam os também, exames? exatamente, também influenciam nos exames laboratoriais. Porque, por um exemplo muito claro, essas ervas que muita gente consome aí, Os curatudos e não sei sim, quantos. isso também causa dano renal. Ok. E as pessoas depois vêm fazer exames com marcadores renais, já tendo tomado muitas folhas e por aí fora. Então, nós temos um trabalho muito grande de passar a informação à nossa população que, antes de qualquer coisa, quando não estão bem, devem ir ao hospital. Ponto. Não devem tomar qualquer coisa que não tenha sido orientado por um profissional formado e capacitado para dar essa orientação. Nós aqui na receita caseira da mamãe funciona. Esse é Ai- o problema. Ainda temos essa questão e as pessoas acham que muita coisa que fazem funciona, mas na verdade não funciona. E quando as coisas correm mal em casa, É que correm ao aí é que vão hospital. ao hospital, aí o E já médico. às vezes num estado um bocadinho avançado e grave. Exatamente. E depois nós também, como laboratório, quando vamos fazer exames, os exames às vezes estão alterados por conta daquilo que o paciente já foi tomando antes de ir ao hospital. Muito bem. Nós estamos praticamente no final do nosso programa, né? Gostaríamos de pedir, primeiro, agradecer ao Paulo por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra e podemos dizer que foi super satisfatório para nós, enquanto apresentador deste programa, podemos falar deste tema, não é? Eu gostaria de pedir ao Paulo as suas palavras finais sobre a importância dos exames laboratoriais, principalmente para a nossa sociedade angolana. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Para mim é uma honra estar aqui no Aparentemente Saudável. E, para terminar, eu gostaria de passar uma mensagem, né, às pessoas lá de casa, que temos que ter aqui
Uma informação importante que nós devemos ter é que mais de 70% das decisões médicas são tomadas baseadas em exames laboratoriais. Certo. Então, se vais fazer um exame, siga as orientações tanto do médico, tanto do laboratório. Isso só vai ajudar com que o resultado do seu exame seja mais confiável e que o tratamento efetivamente seja adequado à patologia que a pessoa tem. Então, nada de buscar atalhos, de descumprir orientações médicas e de laboratório, seja em relação a jejum, em relação à higiene para exames ginecológicos. E sempre façam exames com orientação médica. Não façam exames porque sentiram-se mal e vou picar, vou fazer isso e aquilo. Não. Passam no médico, o médico vai fazer a avaliação e vai decidir quais exames são necessários. Há até coisas que não precisam de exames médicos. O médico vai avaliar e vai tomar uma conduta pela clínica do doente sem precisar efetivamente fazer exames. A pessoa às vezes já foi, gastou dinheiro, andou, e Quando quando na não, verdade é uma na coisa simples, verdade, não é? não precisava. Então, tudo com orientação médica, para os exames com orientação do laboratório sobre as condições que devem estar para fazer o exame, e assim vamos estar a cuidar melhor da nossa saúde e nos mantendo aparentemente saudável. Muito bem. Chegamos a mais ao final de mais um episódio aparentemente saudável. Espero que tenham gostado. Hoje, na verdade, aprendemos que os exames laboratoriais são ferramentas essenciais para diagnosticar, para prevenir e, acima de tudo, para acompanhar doenças. Agradeço ao Paulo, mais uma vez, Muito por obrigado. aceitar o nosso convite, pela sua presença e principalmente por, de forma simples e muito educada, conseguir transmitir, partilhar os seus conhecimentos. Sei que temos muito para falar ainda sobre esses Sim. exames. Teremos ele nas próximas vezes. Ah, você que nos viu, você que está nos a assistir, compartilhe, ok?